Cacá, eu acompanho seu trabalho, já tem anos, né, seus artigos, seu posicionamento. Eu sei que você é um advogado, um pensador que valoriza muito a liberdade de expressão, a liberdade pessoal, né, o Estado de Direito. E você, imagino que também fica preocupado com essa confusão que se faz, conceitual, né? Quando você defende a justiça, defende que a justiça seja dura contra os criminosos, é porque você sabe o valor da liberdade, né? Porque sem uma justiça justa e forte, não existe liberdade. Eu queria só uma reflexão sua, filosófica, que é importante um advogado como você fazer essa reflexão sobre a importância, né, da lei. Né? Sem lei não tem liberdade. O que você podia falar sobre para a gente sobre isso? É muito importante essa provocação. Por quê? Eu, uma vez, julgando no Supremo Tribunal a ADC 43, que foi a da presunção de inocência, que originou a liberdade do Lula. Lula estava preso à época, e depois nós ganhamos aí 2 outras ADCs, e nós ganhamos no plenário do Supremo, e o Lula foi solto. Veja bem, eu disse no plenário do Supremo Tribunal que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa foi a frase que eu usei. Porque não existe poder absoluto. A balela de que nós estamos atingindo a liberdade de expressão ao tomar a atitude que o ministro Alexandre corretamente, constitucionalmente, legalmente tomou de suspender o X, ele é, na verdade, enfrentado de uma forma calhorda, dizendo que com isso está tendo uma ofensa à liberdade de expressão. As pessoas têm que ter a noção exata do que significa uma liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, a pretexto de liberdade de expressão, propugnar o fim da liberdade, propugnar o fim da democracia, propugnar a tentativa de golpe, ou o golpe de Estado, ou que o exército intervenha. Isso não é liberdade de expressão. Nós temos que ter seriedade para fazer essas reflexões. Então, é muito comum, nos Estados Unidos existe uma confusão muito grande, muita gente é apaixonada pelos Estados Unidos e muitas vezes esquece de fazer as críticas que tem que ser feitas. Existe uma confusão muito grande nessa emenda constitucional que fala sobre liberdade de expressão. Por exemplo, aquele Alan dos Santos tem uma ordem de prisão no Brasil. Tentou-se uma extradição e, no entanto, lá disseram não, mas ele foi preso por o crime de opinião. Absolutamente não foi feito por crime de opinião. Ninguém tem o direito de usar uma pretensa liberdade absoluta de opinião, que não existe, de expressão, que não existe liberdade absoluta, para poder ir contra não só a honra das pessoas, mas especialmente ir contra a estabilidade democrática. Então, quando você prega a necessidade, e eu prego, de que tenha um devido processo legal, mas que chegue ao fim, que esses inquéritos cheguem ao fim, e se apuradas as responsabilidades, que sejam relatados, e depois o Ministério Público tem a obrigação de cumprir a Constituição, se não prevarica, e apresentar a denúncia para que o Supremo Tribunal possa, enfim, julgar. Claro, dando a eles tudo aquilo que, em regra, eles não dariam, assim como a Lava Jato, que foi um dos estupins, um dos começos desse bolsonarismo arregado aí, nunca deu a ampla defesa, nunca deu o devido processo legal, nunca deu a presunção de inocência. Tudo isso tem que ser dado, porque senão a barbárie terá vencido. Eu digo sempre, exemplo que eu já dei aqui, na eleição do Lula última, era a eleição, uma tentativa de manter a democracia. Era a democracia contra a barbárie. Ganhamos no voto. Uma coisa democrática. Mas nós não podemos adotar os métodos da barbárie, porque senão, no fundo, nós teremos perdido, a civilização terá perdido. Então, eu acredito que quem se apega a esses chavões como se fosse verdade absoluta, a ofendendo a liberdade de expressão, está fazendo de uma forma ou calhorda, ou de má fé, ou por desconhecimento. É a mesma coisa quem está fazendo o que está fazendo, e é claro para mim, eu tenho falado muito sobre isso, uma tentativa de desmoralização do Supremo Tribunal e do ministro Alexandre, para poder saírem, fazer o enfrentamento de uma forma oblíqua, exatamente daquilo que eles sabem que vão sofrer, que é um processo criminal por ofensa ao Estado Democrático de Direito. Tchau!